Há quase 13 anos, o Zona Curva é conhecido pela luta contra a ditadura militar, dentre os seus mais de 100 textos no site. Hoje não poderia ser diferente. Aos 60 anos da ditadura, hoje, nós viemos com um especial para vocês. Nós vamos resumir aqui agora, de forma bem acessível, alguns aspectos do golpe de 64, que completa 60 anos hoje, né? 1º de abril de 2024, o dia da mentira, que é o que eles mais fizeram. Para isso, vamos usar um material em vídeo produzido aqui pelo Zona Curva nesses últimos 3 anos. Esse material que foi produzido aqui pelo Zona Curva, boa parte dele foi com base em textos já publicados aqui no Zona nos últimos 13 anos, sobre os 21 anos do regime de exceção, que foi de 1964 a 1985. O medo do Lula, né, vamos falar um pouco do Lula aqui, vamos abrir aspas para ele aqui, e não remoer, aspas do Lula, fatos de um tempo em que generais que estão hoje no poder eram crianças, foi uma atitude lamentável aqui. Aqui é um editorial do Zona Curva, em um momento em que abre-se uma janela muito importante, histórica, para discutirmos a tutela militar sobre nossa democracia após os crimes cometidos novamente por esses milicos aí que ocuparam o governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Vivemos hoje uma oportunidade única de compreender o passado, tanto da ditadura militar como o passado mais recente dos últimos trágicos 4 anos do Bolsonaro, para a gente projetar um futuro livre dessa ameaça constante golpista da caserna, dos quartéis, dos militares. Então a gente precisa ter uma democracia longe da tutela militar. O bolsonarismo e seus militares caquéticos, saudosistas dos 21 anos de ditadura militar, e totalmente alienados da realidade do país, que a gente checou nos últimos 4 anos, que às vezes é risível a desconexão dele com a realidade do país, com a realidade do mundo. Vivem de um anticomunismo arcaico, com ideias arcaicas, demonstra como o golpismo ainda sobrevive, entendeu, entre eles, com ideias muito atrasadas, realmente são assim, lamentáveis. E juntou eles junto com essa extrema-direita reacionária, que vive de um passado glorioso que nunca existiu. Então, para a gente começar esse primeiro bloco aqui, eu queria eleger aqui, nós vamos falar do pré-64. E para falar do pré-64, eu separei aqui um trio, né, que representa muito a oposição a esses militares, né? Primeiro é um militar, que é o general Lott, depois o Jango, né? O presidente Jango, né? O ex-presidente Jango, que sofreu o golpe, e o eterno inconformado Leonel Brizola. Então vamos aqui, vamos começar pelo Jango, né? O Jango teve uma breve trajetória, aqui que a gente fez um vídeo, sobre a passagem dele como ministro do Trabalho do Getúlio Vargas em 1953. E essa experiência curta, de cerca de 8, 9 meses, nos mostrou muito claramente como é possível, né? Foi uma das primeiras vezes que realmente os trabalhadores estavam ali próximo ao poder, né? Então ele conseguiu implementar políticas que ajudaram os trabalhadores, entre elas um aumento considerável do salário mínimo, né? E depois também não durou muito, também porque logo saiu e depois em 54 houve o suicídio do Getúlio Vargas. 11 anos depois dessa experiência do Jango, o líder da esquerda, né, que não era comunista, Jango não era comunista, era assim trabalhista da linhagem do Getúlio e do Brizola, sofreu o golpe. E é impressionante o desespero do Jango lá no exílio, né? Ele morreu no exílio, inclusive. Depois o enterro dele acabou sendo lá em São Borja, mas ele morreu no exílio. Depois a gente embarca aí na história do maior exemplar de militar legalista da história brasileira. Difícil encontrar outro igual como o general Lott, uma avis rara até hoje no Brasil, né?
como a gente vamos reforçar, como a gente vê que até hoje as Forças Armadas estão cheias de golpistas totalmente alienados à realidade brasileira. Lott adiou por 9 anos o golpe militar, né? E que tentava impedir, né, a posse do JK legitimamente eleito pelas urnas, né? Então, você vê que as urnas atacadas até hoje pela extrema-direita foram atacadas em 1955, entendeu? Nessa eleição de 1955, quando o JK foi eleito, com o seu vice Jango, e os militares tentaram dar um golpe, inclusive com a participação do Lacerda, que depois foi um dos entusiastas do golpe de 1964. Para fechar esse trio de respeito, vamos falar do Brizola, a sua campanha pela legalidade, quando o amalucado Jânio renunciou, né, com tal das forças ocultas, o Jango estava na China, e daí os militares queriam de novo aproveitar esse caos provocado pela renúncia do Jânio para não deixar o Jango assumir. Então já existia esse anticomunismo aí contra o Jango, mesmo ele se declarando não comunista. O Jango sempre foi um cara, inclusive, muito rico, dono de fazendas e tudo, e um cara que vinha do trabalhismo, né, junto com o Brizola, né, que a gente está falando, um herdeiro aí do varguismo, né? Então é isso aí, aproveita os vídeos. Quem foi João Goulart e qual era a relação dele com Getúlio Vargas? João Belchior Marques Goulart, o Jango, como foi chamado desde a infância, nasceu em uma família de fazendeiros, em São Borja, no Rio Grande do Sul. O ingresso na vida política de João Goulart se deu por estímulo de Getúlio Vargas, que era amigo do pai dele. Depois de 15 anos à frente do governo, Vargas retornou para morar em São Borja e foi visitar a fazenda da família Goulart. Chegando lá, ele fez uma proposta para o Jango que não era nada modesta, né? Lembrando que ele estava se iniciando na política e o Vargas já chegou oferecendo, pedindo para que ele fosse o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele topou e foi logo eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul em 1947. Nas eleições seguintes, em 1950, o Jango vira deputado federal e o Vargas volta à presidência da República. Em 53, Vargas chama ele para integrar o governo. Ele é nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Foi um período meio polêmico, ele chegou a aumentar 100% do salário mínimo. Acabou que ele abandonou o cargo, mas foi visto pelos trabalhadores como um aliado, né? Após o trágico fim de Vargas, em 53, Jango foi vice-presidente da República 2 vezes. Primeiro de JK, de 56 a 61, e depois de Jânio Quadros, o famoso governo Janjan, de 61 a 61 mesmo, porque o Jânio Quadros renunciou com 7 meses de governo. Tá, e aí o presidente renuncia, quem assume é o vice, certo? João Goulart encontrou a resistência política para assumir. Os militares não queriam aceitá-lo na presidência, alegando perigo comunista. Além de ex-ministro trabalhista já ter esse diálogo com os trabalhadores, João Goulart estava na China no dia em que o Jânio Quadros renunciou. Tá, Jânio Quadros renunciou, os militares não estão deixando João Goulart assumir. Quem que vai resolver esse BO? Após a renúncia de Jânio, a tensão provocada pela recusa dos ministros militares em aceitar a posse do Jango na presidência em 61 quase levou o Brasil a uma guerra civil. Iniciado e liderado por Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, o levante Movimento da Legalidade contou com a força da Brigada Militar e o apoio de soldados e oficiais nacionalistas das Forças Armadas. Também alguns setores da imprensa para evitar o golpe, né? A resistência durou 14 dias e assim Brizola, junto à mobilização popular, garantiram a posse do Jango, adiando o golpe militar em 3 anos. Beleza, João Goulart assumiu a presidência. E aí? Primeiramente, a gente vai dividir aqui o governo João Goulart em 2 fases. Primeira fase parlamentarista, que durou pouco mais de 1 ano e foi logo revogado pela população em plebiscito. E a fase presidencialista, que foi interrompida em 64 com o golpe militar. Na primeira fase, o Goulart teve uma real dimensão dos problemas que o país sofria, né? Uma vez que o endividamento do Brasil era grave e a pressão social para melhorias e condições de vida cada vez maior.
Nessa época, Jango tentou negociar as dívidas brasileiras com o presidente norte-americano, mas não rolou. Os norte-americanos já tinham outros planos para o Brasil. Tá, João Goulart na presidência, a segunda fase do governo, a fase presidencialista. Jango deu curso a um programa de reformas fortemente defendido pelas esquerdas brasileiras no começo da década de 60. Chamado Reformas de Base, o programa pretendia reformar as seguintes áreas: agrária, tributária, educacional, urbana, eleitoral e bancária. No primeiro grande debate sobre reforma agrária já deu ruim e desandou praticamente tudo. Todos que tivessem mais de 500 hectares de terra improdutiva seriam expropriados e indenizados. O problema foi que os proprietários da terra e opositores queriam que as indenizações fossem pagas em dinheiro à vista, e o governo queria pagar com título público. Nada se resolveu, o debate não avançou, o apoio foi diminuindo, Jango perdeu o centrão, não conseguiu aprovar as reformas no Congresso, crise total que atingiu seu ápice em março de 64. Jango ia tentar uma última cartada ali, né? Um comício. Jango no comício que mudou o destino do país. 13 de março de 64, o presidente João Goulart reuniu 150 mil pessoas no comício da Central do Brasil, aqui no Rio, em prol das chamadas reformas de base do seu governo. Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara na época, e um dos principais opositores a Jango, teve a ideia de decretar feriado no dia 13 de março, acreditando que com isso os trabalhadores não iriam ao comício. A tentativa não deu resultado, como eu disse, foram 150 mil pessoas, há números que apontam 200 mil pessoas, e foi um comício organizado por uma comissão de líderes sindicais. O comício mostrou aos opositores o apoio popular às reformas propostas pelo governo, que pretendiam modernizar a estrutura do país em vários setores. Como o general Lott garantiu a posse de JK e Jango em 1955. Em 1955, o Brasil vivia um momento político conturbado. Setores conservadores das Forças Armadas e lideranças da UDN planejavam um golpe militar para impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek e do vice João Goulart, vencedores das eleições que tinham rolado em outubro daquele ano. Os ataques virulentos do udenista Carlos Lacerda contra o JK, chamando de corrupto e amoral, não impediram a vitória do político mineiro, com 36% dos votos sobre seus oponentes. O militar Juarez Távora, com 30%, Ademar de Barros, com 26%, e o integralista Plínio Salgado, com 8%. No seu jornal Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda delirava e mentia descaradamente, criando pânico em setores da classe média antes da eleição. Segundo ele, Jango, com a ajuda do argentino Perón, do PCB e do dinheiro espúrio de JK, contrabandeava um arsenal bélico da Argentina para implantar a ditadura sindicalista no Brasil. Quem dera! Um mês após a vitória de Kubitschek e Goulart, o coronel Jurandir Bizarria Mamed defendeu publicamente o golpe militar durante o enterro do general Canrobert Pereira da Costa. O general Lott, então ministro da guerra, exigiu a punição de Mamed, mas o presidente Café Filho, que era vice de Vargas e estava assumindo após o suicídio, não atendeu o pedido dele, a tomada dos pontos estratégicos. Café Filho se afasta do cargo por problemas de saúde. Quem assumiu foi o presidente da Câmara, Carlos Luiz, do PSD e próximo aos conservadores. Luiz foi o presidente com o mandato mais curto da história brasileira, apenas 3 dias, entre 8 e 11 de novembro de 55. No dia 12 de novembro, foi empossado na presidência da República o primeiro vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Um dia antes da posse do vice-presidente Nereu Ramos, o general Lott comandou 25 mil homens que tomaram os pontos estratégicos do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal na época. Ele exigiu o retorno da situação aos quadros normais do regime constitucional vigente, garantindo a posse de Ramos, o impedimento de Carlos Luiz. O Congresso votou o impedimento do Carlos Luiz, que junto com Lacerda e outros políticos se refugiaram no navio Tamandaré. A intenção dos golpistas era estabelecer um governo paralelo em São Paulo, mas o plano fracassou. O exílio de Lacerda. Amedrontado, Carlos Lacerda tentou fugir do país mesmo com as garantias de sua imunidade parlamentar. Ele buscou abrigo nas embaixadas do Peru e de Cuba. Vai pra Cuba, safado. Países que lhe forneceram asilo político. A importância de Henrique Teixeira Lott. Lott era um nacionalista e um legalista. Impediu o golpe militar e garantiu a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. JK assumiu a presidência em 56
e Lott se tornou seu ministro da guerra. A popularidade conquistada em 55 garantiu a nomeação de Lott como candidato na eleição de 1960, tendo João Goulart como vice. Como as eleições para presidente e para vice eram separadas, o direitista Jânio Quadros venceu a eleição e o João Goulart também. Mas essa já é outra história. Então segue o Zona e vai lá ver o vídeo Fatos da Zona sobre o Jango, o legado e a morte de Henrique Teixeira Lott. Lott faleceu em 1984 aos 89 anos. Foi enterrado sem honras militares. O governador do Rio de Janeiro à época, Leonel Brizola, decretou luto de 3 dias no estado. Brizola sempre dizia que a primeira pessoa que visitou após o exílio foi Lott. Seu legado como defensor da democracia e sua coragem em enfrentar o golpe militar marcaram a história do país. O Brasil carece muito de militares que sejam pró-democracia, que sejam mais nacionalistas e menos patriota-entreguistas, se é que isso é possível. Inclusive, nós aqui do Zona Curva já tivemos a honra de conversar mais de uma vez, inclusive, com o coronel Marcelo Pimentel, que é uma figura muito sensata, que fez carreira militar e transita por esse meio. Como Brizola adiou o golpe militar após a renúncia do Jânio Quadros. E aí a gente volta para 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros tinha acabado de renunciar à presidência da República, e o abandono do cargo jogou o país no colo dos militares. Só que graças à atuação do governador do Rio Grande do Sul na época, Leonel de Moura Brizola, os planos de golpe dos setores conservadores do país foram adiados. Infelizmente, a tomada do poder pelos militares acabou acontecendo 2 anos e meio mais tarde, o que afundou o país no obscurantismo político por mais de 2 décadas. Na ocasião da renúncia do Jânio, o vice-presidente João Goulart, o tal do Jango, que a gente tem um vídeo, inclusive, sobre ele aqui, então se inscreve e vai lá ver, na época ele estava numa viagem oficial à China, e os ministros militares queriam impedir a sua posse quando ele retornasse para o Brasil. Os ministros chegaram a ameaçá-lo de prisão por supostas ligações com o comunismo internacional, só porque o cara estava na China, hein? Do mesmo partido de Jango, o PTB, do Getúlio Vargas, e seu cunhado Brizola liderou a chamada Cadeia da Legalidade, que foi um movimento que mobilizou vários setores da sociedade em apoio à posse do Goulart. O vice-presidente Jango havia sido eleito legitimamente na eleição de outubro de 60. Ele era o candidato a vice da chapa de Henrique Teixeira Lott, e que acabou sendo derrotado pelo Jânio. Na época, as eleições de presidente e vice ocorriam separadamente. Opondo-se aos militares, o governador Brizola formou uma rede de estações de rádio e passou a transmitir da sede do governo gaúcho, o Palácio Piratini, programas e discursos em defesa da Constituição, que garantia a posse do vice. Brizola chegou até a propor que João Goulart marchasse do Rio Grande do Sul até Brasília para tomar a posse. Jango não aceitou. Para evitar o confronto, foi adotado o parlamentarismo. Jango assumiu como chefe de Estado em 7 de setembro de 61 e Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro. O documentário Brizola, Tempos de Luta, de 2007, que foi realizado pelo escritor e cineasta Tabajara Ruas, mostra vários momentos da trajetória do político gaúcho. Sua infância, o casamento com a Neuza, que teve Getúlio Vargas como padrinho, o exílio, a volta ao Brasil e vários outros episódios de sua agitada biografia. Os vários trechos de entrevistas de Brizola, em seu tom teatral, são um aperitivo de seu forte carisma. O atual presidente Lula afirma que as carreatas com Brizola na Baixada Fluminense impressionavam pela verdadeira adoração que a população local tinha por ele. Os esforços de Brizola para democratizar o acesso à educação, tanto nos primórdios de sua carreira política no Rio Grande do Sul, como também com os CIEPs aqui no Rio, os Centros de Integração de Educação Pública, e os desafios à Vênus Platinada, nos recordam de sua luta contra 2 chagas brasileiras: os gargalos sociais do acesso à educação e o enfrentamento do oligopólio das telecomunicações. Rever aquela cena do Cid Moreira lendo aquele duro texto de Brizola contra o Roberto Morinho no Jornal Nacional da TV Globo é sempre pagável. Então, edição, nunca te pedi nada, mas coloca um trechinho aí pra gente, na moral. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. No filme, ainda assistimos a presidenta Dilma Rousseff, originária do PDT, partido do Brizola, e o líder do MST, João Pedro Stedley, tecendo loas ao líder gaúcho, além de muitos outros depoimentos de personagens da vida política brasileira e mundial.
O autor do documentário e também escritor Tabajara Rua já havia abordado nos anos de chumbo no Brasil em seu belo romance histórico O Amor de Pedro por João, de 1998, em que narra a história de dois exilados políticos. Ruas produziu a obra quando vivia também exilado em Copenhague, na Dinamarca. Em relatório recente divulgado pela CIA, Central de Inteligência Estadunidense, e que na época foi enviado ao governo brasileiro, comprova como, mesmo exilado no Uruguai, no final da década de 60, Brizola tentou organizar uma resistência à ditadura. E é isso, meu povo. Leonel Brizola foi uma figura de importância ímpar para a história do nosso país. Portanto, fica aí de recomendação o documentário Brizola, Tempos de Luta, que é de 2007. Começamos com o AI-5, né, que endureceu o que já era difícil para os democratas. Ato institucional número 5, do dia 13 de dezembro de 1968, que fechou o Congresso, suspendeu direitos políticos e proibiu manifestações. Os militares, com medo do povo, resolveram fechar ainda mais o regime obscuro, com medo dos protestos e da resistência dos opositores. Depois vamos falar da resistência. Para isso, separamos a guerrilheira Yara Yavelberg e o jornalista Vladimir Herzog. Vamos a Yara, que tornou-se uma das mulheres que representam a resistência de todas as mulheres durante a ditadura. De rica família judia, Yara abandonou seu casamento careta e classe média para cursar psicologia e começou sua militância política na VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, grupo guerrilheiro e um dos principais grupos revolucionários contra os milicos na época. Na VPR, Yara Yavelberg conheceu Lamarca. Eles se apaixonaram e tiveram um conturbado romance. Yara foi assassinada pelos jagunços da ditadura na Bahia em 20 de agosto de 1971, com apenas 27 anos. Um dos mais respeitados jornalistas de sua geração, Vladimir Herzog, se apresentou no dia 25 de outubro de 1975 para explicar, entre muitas aspas, suas ligações com o Partido Comunista. Ele foi torturado até a morte nesse dia, com apenas 38 anos de idade. Muitos consideram a revolta à morte de Vladimir Herzog, que é um conhecido jornalista que trabalhava na TV Cultura na época, um dos marcos do início do fim do carcomido regime dos milicos. 6 dias após a morte, a missa em memória do Vlado tornou-se um verdadeiro protesto contra os arbítrios do regime militar. Para terminar essa segunda parte do nosso especial, vamos à passeata dos 100 mil, um dos momentos de maior resistência coletiva ao regime de exceção. O AI-5 mergulhou o país na escuridão. Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar do Marechal Costa e Silva baixava o ato institucional número 5, o infame AI-5. Entre as resoluções do AI-5, o governo fechou o Congresso Nacional, deu-se a prerrogativa de suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, cancelou o habeas corpus para crimes políticos e proibiu atividades e manifestações. Quem se atrevesse sofreria severas penalidades. Para garantir a ordem, os quartéis mantiveram-se em rigoroso regime de prontidão e as polícias federal, militar, civil e a Guarda Civil foram mobilizadas em todo o seu contingente. O ato foi a resposta do regime militar às mobilizações populares de 1968, o ano que não terminou. O pretexto para a promulgação do AI-5 veio do duro pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, no dia 2 de setembro, no quase vazio plenário da Câmara, em resposta à violência do regime na ocupação da Universidade de Brasília. Alves pediu aos pais que não levassem seus filhos aos desfiles do dia 7 de setembro e aconselhou as mulheres dos militares a não estabelecerem relações com seus maridos até que a democracia fosse restaurada. Os deputados governistas pediram sua cassação e no dia 12 de dezembro o Congresso negou o pedido. O próprio Márcio Moreira Alves explica seu discurso. Abre aspas. Foi um discurso de 5 minutos, baseado na história de Lisístrata, que era uma peça sobre as mulheres de Atenas. Foi aí que me deu a ideia de fazer essa provocação, mas era uma coisa sem importância. Aqui no YouTube tem trechos e tem o vídeo completo do discurso, então eu vou deixar o link aqui na descrição, mas vou pedir pro nosso editor passar um trechinho aqui de 45 segundos só que eu separei para nós. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro.
As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Nesse trecho, a gente vê como cooptar o feriado do 7 de setembro para dar golpe é o modus operandi tradicional do milico. E vamos lembrar que a segunda inelegibilidade do Bolsonaro veio pelos atos golpistas dele no 7 de setembro de 2022. Voltando para o texto, a peça teatral Lisístrata, do grego Aristófanes, a que o deputado se refere, estava sendo encenada em São Paulo pela atriz Ruth Escobar. Lideradas pela ateniense Lisístrata, as mulheres decidem instituir uma greve de sexo até que seus maridos parassem a luta e estabelecessem a paz. No final, graças às mulheres, as duas cidades celebram a paz. Agora eu já vou deixar aqui uma outra recomendação, então já anota aí. Em 2011, com produção da TV Cultura, o jornalista Paulo Marcum lançou o documentário AI-5, O Dia que Não Existiu, que narra o dia 12 de dezembro de 1968, em que a Câmara dos Deputados desafiou a ditadura e negou a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. O filme conta com depoimentos de Márcio, Mário Covas, Jarbas Passarinho e mó galera. A ideia do documentário surgiu quando Marcum teve contato com os arquivos do dia 12, que tinham desaparecido dos registros da Câmara. A papelada histórica do dia foram preservados graças à funcionária pública na época, Ana Lúcia Brandão, que os divulgou em 2010. No detalhado trabalho de pesquisa de Beatriz Kushner, no livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 1988, entendemos os outros atos institucionais do regime militar. O AI-1, de 9 de abril de 1964, nasceu para ser único e foi apenas o primeiro. Permitiu ao Estado que cassasse 378 políticos, reformasse 122 policiais, exonerasse cerca de 10 mil funcionários públicos e interrogasse aproximadamente 40 mil pessoas. Em 27 de outubro de 1965, o AI-2 baixou 36 atos complementares e puniu 309 políticos. Após a retumbante derrota eleitoral dos candidatos governistas nos pleitos de Minas Gerais e da Guanabara, onde a oposição venceu as eleições disputadas em 65, veio o AI-3, em 5 de fevereiro de 1966, que estabeleceu pleitos indiretos para governadores, cabendo a estes nomear os prefeitos das capitais e dos municípios, transformados em áreas de segurança nacional. A Constituição de 67 teve como meta incorporar os atos de exceção e, no palco das encenações, que também é a arena política, apresentar as diretrizes pós-1964 devidamente ordenadas, fazendo da restrição a regra. Pelo AI-4, de 7 de dezembro de 1966, o Congresso foi reaberto para institucionalizar e sagrar a nova Carta. O AI-5 representou o ato mais soberbo do autoritarismo na recente história política brasileira e com a sua feição escandalosamente fascista. Sustentou um governo de repressão e violência contra as liberdades dos cidadãos brasileiros. E seu conteúdo estabelecia: primeiro, o presidente poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Segundo, o Poder Executivo ficava autorizado a legislar. Terceiro, intervenção nos estados e municípios, os famosos governos biônicos. Quarto, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Quinto, suspensão das garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Sexto, decretar o estado de sítio e prorrogá-lo. Sétimo, suspender a garantia de habeas corpus. A perseguição política foi estatizada com o desaparecimento de compatriotas e torturas contra os opositores do regime militar. A imprensa foi amordaçada sem poder publicizar os inúmeros casos de corrupção e impunidade capitaneados pelos muito amigos do regime. Com isso, a sujeira da nação era estocada embaixo dos tapetes dos militares
por força das baionetas. Hoje a gente fala de uma figura que aparece em praticamente todos os livros de história do Brasil. Vamos falar um pouquinho da prisão e do assassinato de Vladimir Herzog. Noite de 24 de outubro de 1975. Agentes da ditadura chegam à redação da TV Cultura com a ordem de levar o diretor de jornalismo da TV, Vladimir Herzog. Herzog estava sendo convocado para depor sobre suas ligações com o PCB, Partido Comunista Brasileiro, lá no Segundo Exército. Iniciou-se ali uma negociação entre os jornalistas e os agentes para que Herzog se apresentasse no dia seguinte. Os policiais aceitaram o acordo e um jornalista se comprometeu a acompanhar Vladimir Herzog no outro dia até as instalações militares. Esse jornalista, inclusive, dormiu na casa do diretor da TV Cultura. Se tivesse descumprido esse acordo e escapado na madrugada, Herzog não teria sido torturado até a morte no dia 25 de outubro de 1975. Ele tinha apenas 38 anos. A brutal morte do jornalista indignou parte da sociedade civil contra o regime e tornou Herzog símbolo da liberdade, do pensamento e da imprensa no país. A nomeação do Herzog como diretor do canal da TV Pública do Estado de São Paulo pelo secretário de Cultura José Mendilim foi aprovada pelos órgãos de segurança e pelo governador Paulo Egídio antes de sua contratação. Mesmo assim, a chamada linha dura do governo militar fazia campanha com a conhecida cantilena de infiltração esquerdista contra a equipe liderada por Herzog através do jornalista Cláudio Marques, do Shopping News, praticamente porta-voz dos setores de informação do governo. O momento político da morte do jornalista foi marcado por uma disputa pelo poder entre a linha dura do exército e setores da ditadura que pretendiam estabelecer certo diálogo com a sociedade civil. 3 meses depois de Herzog, em janeiro de 76, o metalúrgico Manuel Fiel Filho também foi assassinado pelo governo e o ditador Geisel destituiu o comandante do 2º Exército, o general Ednardo Dávila Melo, um dos principais líderes da chamada linha dura entre os militares. Políticos também insuflavam os militares da linha dura para a perseguição aos jornalistas da TV Cultura. O deputado da Arena, que era o partido do governo, José Maria Marim, que passou 5 anos preso na Suíça como dirigente de futebol, pediu uma parte ao discurso do deputado do mesmo partido, Vadi Elu, futuro presidente do Corinthians, na Assembleia Legislativa de São Paulo e exigiu providências aos órgãos competentes em relação ao que está acontecendo no Canal 2, a TV Cultura, que, segundo ele, sofria infiltração de elementos comunistas. Episódio narrado no livro Bendito Maldito, uma excelente biografia do Plínio Marcos. Essa biografia, escrita por Oswaldo Mendes, mostra o nível da truculência dos militares. O diretor Ademar Guerra enfureceu um coronel ao escalar o subversivo Plínio como São Francisco de Assis em um teleteatro produzido na TV Cultura. Guerra relembra o tumulto naquele 24 de outubro no departamento de jornalista da emissora. Abre aspas. O clima era de muito medo. No meio desse clima de incerteza, ele lembra no livro que alguém disse que um coronel do 2º Exército tinha telefonado à minha procura. Segue o diálogo de Guerra com o coronel. Por que o senhor tá fazendo a história de São Francisco? Ué, porque é uma história bonita, a história de um santo. Mas é perigoso. O que há de perigoso na história de um santo, coronel? Quer que eu mande o texto pro senhor ler? Não quero ler nada, não. Ademar Guerra escapou da brutalidade que vitimou Herzog. O jornalista Leandro Conder, amigo do jornalista assassinado e também detido pelos militares, também foi torturado. Ele relata o sofrimento de Vlado na mão dos torturadores do DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operação de Defesa Interna. Podíamos ouvir nitidamente os gritos, primeiro do interrogador, depois de Vladimir. E ouvimos quando o interrogador pediu que lhe trouxessem pimentinha, que era a máquina de choques elétricos para tortura, e solicitou ajuda de uma equipe de torturadores. Alguém ligou o rádio e os gritos de Vladimir confundiam-se com o som do rádio. Lembro-me bem que durante essa fase, o rádio dava a notícia que Franco, ditador espanhol, havia recebido a extrema-unção, e o fato me ficou gravado, pois naquele mesmo momento, Vladimir estava sendo torturado e gritava. A partir de um determinado momento, o som da voz de Vladimir se modificou, como se tivesse introduzido alguma coisa em sua boca. Sua voz ficou abafada, como se lhe tivesse imposto uma mordaça. Mais tarde, os ruídos cessaram. Yara Yavelberg e sua luta contra a ditadura militar. Os destinos de muitas mulheres foram determinados pelos arbítrios do regime militar. Várias foram assassinadas, outras torturadas, muitas perderam seus filhos, maridos, parentes e amigos. Um dos símbolos dessa resistência nos anos de chumbo foi a militante Yara Yavelberg,
vítima da ditadura militar aos 27 anos em agosto de 1971. De uma rica família judia do Ipiranga, Yara abandonou aos 19 anos seu casamento de 3 anos com Samuel Halbercon, médico da comunidade judaica paulistana. Ingressou no curso de psicologia da USP em 1963 e iniciou sua militância política. O centro acadêmico do curso leva o seu nome até hoje. Yara militou em várias organizações que combatiam o regime militar. Organização Revolucionária Marxista Política Operária, o POLOP, a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Na VPR, ela conheceu Carlos Lamarca, em abril de 69. Fazia 2 meses que Lamarca havia desertado do exército em posse de um verdadeiro arsenal de armas e munição para a guerrilha. Os dois se apaixonaram e Lamarca separou-se de sua mulher na época, lembrando que ele era casado e tinha 2 filhos, né? Na VPR, Yara e Lamarca foram juntos para o MR8. Clandestinos estavam entre os mais procurados pela repressão política, tendo cartazes espalhados em diversos lugares. A sobrinha da Yara, Mariana Pamplona, ao lado de Flávio Frederico, resolveu contar a história da tia no documentário Em Busca de Yara. O exército sempre sustentou que Yara se suicidou após o cerco policial no apartamento lá em Pituba, em Salvador, no dia 20 de agosto de 71. Hoje, há provas suficientes de que foi mais uma mentira do regime militar e de que a militante foi assassinada por agentes do governo. Segundo o site da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo, o legista que assinou o atestado de óbito colocou uma interrogação ao lado da palavra suicídio. A família teve que aceitar que a filha fosse enterrada na ala dos suicidas, do cemitério israelita do Butantã, o que significa ali uma certa humilhação na comunidade judaica, né? As pessoas que morrem nessas condições são enterradas de costas em locais isolados do cemitério. Com denúncias reunidas e grandes esforços de familiares e amigos, a justiça autorizou a exumação do corpo de Yara em 2003. Finalmente, o laudo sobre sua morte confirmou seu assassinato. Em 1970, Yara e Lamarca estavam em treinamento militar no Vale da Ribeira. E neste ano, em 7 de dezembro, Lamarca liderou o sequestro do governador suíço Giovanni Bucher, no Rio de Janeiro, em troca da libertação de 70 presos políticos. Em matéria da revista Isto É, de 2007, sobre a troca de cartas entre Yara e Lamarca, o capitão da guerrilha mostra adoração pela sua mulher. Lamarca foi assassinado em 17 de setembro de 71, menos de um mês depois da morte de Yara. Ambos conviveram pouco, já que passaram 10 meses do curto relacionamento vivendo separados em aparelhos. Aparelhos são locais usados como refúgio pelas guerrilhas. Mas a paixão entre eles era arrebatadora. Uma das testemunhas da intensidade do romance foi a guerrilheira Wanda, codinome da presidenta Dilma Rousseff. Ela declarou à revista Isto É: "Eu e Lamarca lavávamos muitos pratos juntos, e era nessas horas que ele me falava em confidências sobre sua paixão por Yara." Aí aqui a gente separa 2 trechos das cartas de Lamarca, né? No primeiro, ele demonstra paixão por Yara, e no segundo, ciúmes. Pega o primeiro. "Quando estou longe de você, tudo muda. É outro mundo. Falta aquele calor que só emana de você. Fico imaginando e me delicio com a tua lembrança, toda viva junto de mim." E o outro já é um pouquinho mais ciumento, saca só. "Falei em abertura pelo seu lado. Do meu não admito, nem existirá nunca condições do nosso relacionamento. Que é observado e, com última hipótese, pode ser um puta ciúme meu de existir alguém cumprindo a minha função." A trajetória de Yara revela também outras histórias bem menos conhecidas, como a de Nilda Carvalho Cunha, de apenas 17 anos. Estudante secundarista, aderiu à organização clandestina MR8 e foi viver com o namorado num apartamento na praia de Pituba, em Salvador. Nilda recebeu as ordens de abrigar a guerrilheira Yara Yavelberg e caiu no cerco a Yara. Levada para um quartel, foi brutalmente torturada durante 2 meses. Assim que foi libertada, sentia tonturas, sofria com a perda de visão e dificuldades para respirar. Internada no hospital, passou a enfrentar depressões constantes. Às vezes, soltava risos inesperados. No seu prontuário, consta que não comia, via soldados dentro do quarto e repetia que iria morrer. Foram 10 dias definhando. Em seu atestado de óbito consta: edema cerebral a esclarecer. A conclusão da Comissão Nacional da Verdade foi: diante das investigações realizadas, conclui-se que Nilda Carvalho Cunha morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar. Diante das investigações realizadas, conclui-se que Nilda Carvalho Cunha morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura
ditadura militar implantada no país a partir de abril de 64. Recomenda-se a retificação da certidão de óbito de Nilda Carvalho Cunha, assim como a continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso para a identificação e responsabilização dos demais agentes envolvidos. Sem anistia para esse povo. E a gente aqui do Zona está sempre pontuando demais a necessidade de se fazer justiça nesse país, que sempre emperra quando é para tratar da classe militar. Nesse terceiro bloco, começamos com a ditadura que teve como protagonistas tanto a elite local como a estrangeira. Para exemplificar, mostramos como a alemã Volkswagen foi parceira da ditadura. Mostramos também um vídeo do coronel Marcelo Pimentel, opositor ferrenho de participação de militares no governo Bolsonaro, como os militares ainda são lacaios da metrópole norte-americana. Chega, né? Agora vamos aos estertores do regime e a campanha das diretas já, que mobilizou o país chamando para votar para presidente. Enfio participou ativamente do movimento e também foi aquele que não se cansava de avacalhar os patéticos milicos e seu reacionarismo obtuso, tanto no Pasquim como em outros veículos na mídia independente. Cooperação da Volkswagen com a ditadura brasileira, do nosso editor Fernando do Vale, e o link está na descrição. A colaboração de algumas empresas com a ditadura brasileira ainda deve ser devidamente esclarecida quando fica cada dia mais evidente o benefício que corporações multinacionais e nacionais obtiveram através de suas relações próximas com o regime de exceção. A filial brasileira da indústria de automóveis alemã Volkswagen é um exemplo de como a repressão à liberdade dos trabalhadores foi utilizada para aumentar seus lucros no país. Em 2015, a Comissão Nacional da Verdade protocolou uma representação junto ao Ministério Público Federal em que a empresa foi denunciada por violação de direitos humanos dentro de sua planta de São Bernardo do Campo. Em reação às investigações da CNV, a Volkswagen contratou o historiador alemão Christopher Kopper, também em 2015, que nem sabia falar português na época, para produzir um relatório sobre a ligação da empresa com o governo militar. Segundo a matéria da agência de notícias alemã Deutsche Welle, o documento de 114 páginas aponta que a montadora foi irrestritamente leal aos militares e que seu próprio aparato de segurança patrimonial facilitou a identificação e prisão de funcionários subversivos, sendo ao menos um deles torturado em uma unidade da empresa. O cara foi torturado dentro da fábrica que trabalhava. A filial também demitiu trabalhadores envolvidos com sindicatos e compartilhou com outras empresas listas negras com nomes de funcionários. Ainda segundo a Deutsche Welle, o relatório, no entanto, aponta que não foram encontradas provas de uma colaboração institucionalizada da montadora com a repressão estatal. De acordo com o documento, os membros da segurança patrimonial, vários deles eram militares da reserva, diga-se de passagem, agiram por iniciativa própria ao espionar e entregar funcionários ao regime. Só que em 2020, a Volkswagen concordou em pagar mais de 36 milhões de reais para indenizar famílias dos ex-funcionários torturados ou mortos na ditadura. E aí, ano passado, 2022, a empresa voltou a ser notícia na mídia alemã. Dessa vez por acusações de mão de obra escrava utilizada no período de 74 a 86, mas não em fábricas de carros, e sim uma fazenda de gados que a empresa tinha no estado do Pará durante a ditadura. Sim, a empresa recebia apoio fiscal do regime militar para entrar no ramo de carne. E aí, umas centenas de trabalhadores temporários ali foram recrutados para fazer o desmatamento de 70 mil hectares de uma área de floresta. Segundo a DW, isso aconteceu através de intermediários contratantes com conhecimento da montadora na Alemanha. Por mais que essa denúncia tenha retornado ano passado na Alemanha, esse assunto já tinha sido noticiado na época, nos anos 80, na revista Spiegel, a maior revista alemã até hoje, inclusive. O diretor da fazenda, lá no Pará, negou na época e nega até hoje, e diz que se houve algo do tipo foi caso isolado. Só que na época tinha um cara, um padre, chamado Padre Ricardo Rezende. Na época ele era o coordenador da Comissão Pastoral da Terra, lá no Araguaia, no Tocantins, e ele elaborou um dossiê de 600 páginas e denunciou os abusos nos anos 80. Com base nessa indenização que a Volkswagen pagou em 2020,
ele reavivou o caso e deu um depoimento à DW, a Deutsche Welle. Ele disse no ano passado que espera que a Volkswagen reconheça o que fez, porque é muito grave, e de fato é, porque houve violação de direitos humanos, e que espera que a empresa se comprometa com a elucidação dos fatos, como se comprometeu com o esclarecimento da participação no regime nazista nos anos 80. O regime nazista que aconteceu nos anos 40, mas nos anos 80 a Volkswagen de fato se declarou como participante de alguns atos ali que aconteciam. Entre eles, também mão de obra escrava, e a Volkswagen na época também fazia carros para o regime nazista e chegou a fazer armas para o Führer. Tentando amarrar isso tudo aqui, as Forças Armadas, o alto escalão, o Estado-Maior hoje, sofre algum tipo de influência de militares norte-americanos? Há esse diálogo com uma certa demanda vindo de fora? Eu vou responder pelo final da sua pergunta. Sim, nós temos agora 2 ou 3 generais subordinados, eu não sei se permanece no atual governo, mas até ano passado, subordinados ao US Southcom, que é o Comando Sul dos Estados Unidos. É a famosa Quarta Frota, lá da época da Guerra Fria, dos anos 60. Inclusive, é uma mulher, uma almirante, que é a comandante do US Southcom atualmente. 2 ou 3 generais subordinados a um comando operacional americano. Ou seja, se os Estados Unidos entrar numa guerra agora, por qualquer motivo, tiver uma atitude hostil no Atlântico Sul, porque o US Southcom cuida do quê? De um rio chamado Oceano Atlântico Sul, de uma margem do rio ao Brasil, com um pré-sal, e na outra margem a costa do continente mais rico do mundo, de maior futuro mineral, que é a África. Então, se os Estados Unidos tiver um conflito militar, é o Brasil que está entrando em conflito militar, porque tem os generais, e não são subordinados lá embaixo, não. São chefes de departamentos operacionais do US Southcom. A gente já lutou com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, subordinados ao 4º Corpo de Exército, ao 5º Exército Americano, contra o nazifascismo, no Teatro de Operações da Itália. Mas em tempo de paz, isso não é adequado, é insensato. Então, esse fato prático demonstra o que eu estou falando. Mas há várias outras demonstrações. Por exemplo, agora, esses dias, está sendo realizado uma contrapartida de um intercâmbio que o Brasil tem com os Estados Unidos de treinamento de tropas, geralmente forças especiais, mas não somente. Tropas de emprego rápido e estratégico, helicópteros, paraquedistas, forças especiais. Existem militares dos Estados Unidos fazendo adestramento na Amazônia. Se fosse isso nos anos 90, seria um escândalo, porque se achava que os Estados Unidos queriam invadir a Amazônia. E a França, porque tem a Guiana Francesa e seus interesses antilhanos, né? Então, eu acho impróprio. O Brasil tem uma aliança tradicional com os Estados Unidos, militar, é histórica, ela deve ser preservada, mas não deve haver subordinação. O Enfio e as diretas já. O cartunista e jornalista Enfio foi quem chamou pela primeira vez o movimento pelas eleições diretas para presidente de diretas já. Enfio morreu em 4 de janeiro de 1988 e infelizmente não presenciou o brasileiro votar para presidente da República depois de quase 3 décadas, o que só aconteceu em 1989. Durante o período dos comícios das diretas já, nos primeiros meses de 1984, Enfio publicou crônicas e algumas charges retratando a mobilização em sua coluna Cartas da Mãe, publicadas na revista Isto É. Ele colaborou na publicação entre 1977 e 1984. No carnaval de 1983, Enfio desembarcou em Alagoas para entrevistar Teotônio Vilela, que apesar de seu passado denista, lutava por eleições diretas para presidente após anos e anos de regime de exceção. A longa entrevista foi publicada em 3 partes no Pasquim. Em 1984, Enfio publicou o livro Diretas Já, com textos e charges sobre o tema. Teotônio lutava contra um câncer e morreu em novembro de 1983 e não teve a chance de assistir à enorme mobilização popular das Diretas Já. Henrique de Souza Filho, o Enfio, criou uma ampla galeria de personagens, como Comprido e Baixinho, Graúna, Bode Orelana, Capitão Zeferino. Publicou em diversos veículos de comunicação, como o Jornal do Brasil, o Globo, Jornal dos Esportes e na já citada Isto É. Em 1972, lançou a revista Fradim, pela editora Codecri, que reunia sua produção. Mas foi no Pasquim que o trabalho de Enfio encontrou seu habitat natural. O professor e jornalista Denis de Moraes escreveu O Rebelde do Traço, biografia sobre Enfio, lançada em 1996.
No prefácio, o jornalista Jânio de Freitas ressalta que entre Enfio e Pasquim houve a junção das forças demolidoras do sarcasmo e da ironia para, abre aspas, oxigenar as mentes oprimidas pelo pesadelo dioturno da boçalidade ditatorial. Hemofílico, Enfio foi criado em ambiente difícil. Seu irmão mais velho, José Maria, sangrou até morrer com apenas 2 anos e 2 meses. E todos seus irmãos sofreram com hemofilia, assim como Enfio, que morreu de AIDS devido a uma transfusão de sangue com apenas 43 anos. O vírus do HIV também vitimou seus 2 irmãos, Herbert José, o conhecido sociólogo Betinho, e o caçula, o músico Chico Mário. O documentário 3 Irmãos de Sangue, de Ângela Patrícia Heinegger, trata da trajetória dos 3 irmãos e ouviu figuras como Ziraldo, Jaguar, Frei Beto e muitos outros. Vale demais assistir. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, porque esse documentário tem aqui no YouTube. Betinho liderou a campanha Ação da Cidadania, em 1993, que mobilizou o país em busca de soluções para as questões da fome e da miséria. Herbert foi imortalizado na música O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bois, conhecida pela voz de Elis Regina. Pra quem não lembra, a letra diz: Meu Brasil, que ainda sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Ô, Júlio, então, põe um trechinho dessa música aí pra gente, na moral, nunca peço nada. Com a volta do irmão do Enfio. A gravação da música por Elis foi considerada por muitos uma bandeira branca de Elis Prenfil, que tinha criticado duramente, em chargem do personagem Caboclo Momador, a cantora por sua participação na abertura da Olimpíada do Exército de 72. Em charge de Caboclo, Elis regia o Coral dos Mortos-Vivos, composto por Roberto Carlos, Tarcísio Meira, Pelé, entre outros. Elis reclamou da intolerância de Enfio, que reagiu com mais ácidas charges. Enfio trabalhava tanto que chegou a ficar curvado devido às intermináveis horas que passava em sua mesa de trabalho. Em entrevista ao Pasquim, chegou a dizer, abre aspas, Eu não tô reclamando do trabalho, porque o trabalho me traz felicidade. O meu trabalho era excessivo. Eu trabalhava em 10 lugares diferentes. Agora tu imagina nos dias de hoje, né? É impossível não imaginar como seria o blog do Enfio. Sem dúvida, seu trabalho, que misturava crônica, charge, ironia e agilidade, combinaria aí muito com espaço livre para comunicação na internet. Em uma entrevista à revista Carta Capital, seu filho Ivan Consenza, que preserva parte do acervo do desenhista, afirmou, abre aspas, Sempre que imagino meu pai no mundo de hoje, vejo-o como um dos primeiros blogueiros possíveis. Isso porque ele tinha necessidade extrema de comunicação, exauria-se em responder de próprio punho toda e qualquer carta de leitor. Além disso, Enfio sempre teve consciência do seu talento e queria divulgar seu trabalho além do Brasil, o que a internet hoje poderia colaborar. Com esse pensamento de ser reconhecido na gringa, Enfio embarcou para Nova York superando seu pânico de avião. Ele explicava os motivos da sua viagem em entrevista ao Pasquim. Quero levar meu know-how ideológico para o mundo inteiro. Eu tenho uma outra pretensão. Não tenho pretensão de ganhar dinheiro, a não ser para facilitar meu trabalho. Eu não tenho pretensão de ganhar fama e sucesso. Inclusive, porque no meu tipo de agressividade, a fama é ruim. Porque eu posso ser agredido ao ser reconhecido. Abre aspas. Quero lutar por uma coisa babacamente chamada babacamente de redenção dos povos. Vivo e respiro luta de classes. Sobre a experiência de viver nos Estados Unidos, Enfio escreveu o livro Diário de um Cucaracha, de 1983. Passou uma temporada também na China e escreveu Enfio na China antes da Coca-Cola, de 1984. O seu primeiro livro foi Hiroshima, Meu Humor, de 1976. Atrás do prefácio de Milor Fernandes para seu primeiro livro, Enfio embarcou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Milor lhe deu o cano. Na mesma entrevista ao Pasquim, Enfio conta que ficou 3 dias atrás do Milor. Abre aspas. Lá em Belo Horizonte, todos os meus amigos estavam me esperando. Daí eu cheguei com um prefácio do Milor, de um cara que o Milor tinha feito. E eu arranquei. Bati a máquina como se fosse pro meu. Troquei o nome e todo mundo ficou feliz. Milor rebateu. Abre aspas. Atenção, humoristas novos do Brasil. De hoje em diante, escreverei todos os prefácios de todas as pessoas que me pedirem. Pega essa fala do Enfio. O Lula é um intelectual que foi capaz de fundar um partido. E é um guia hoje.
uma vanguarda no pensamento político brasileiro muito maior do que qualquer Fernando Henrique Cardoso, que é chamado de intelectual. A antivisão do Lula é muito maior. O Enfio disse isso em uma entrevista a Neuza Pinheiro, realizada em 1983 e publicado na edição de 59 de fevereiro de 2002 da revista Caros Amigos. Para finalizar aqui no quarto bloco de vídeos aqui, nós vamos vir para o agora e pensando já no futuro. Então, para falar de agora, a gente vai falar do Bolsonaro, né? Quer dizer, que não é agora, é o passado recente, e os militares que voltaram ao poder trouxeram toda aquela desgraça que eles já tinham praticado em 21 anos, trouxeram de volta ao poder. A gente viu de novo como eles continuam errando, cometendo assim atrocidades e destruindo o país novamente, como eles já tinham feito da outra vez. Primeiro a gente vai pegar um trecho aqui do professor, que foi uma entrevista muito legal, do professor Vitor Soares, do História em Meia Hora, que ele fala muito do revisionismo histórico que embalou esse retorno dos militares ao poder. Então, tudo é distorcido nesse revisionismo, é impressionante. Negam fontes históricas já estabelecidas pela universidade, pela academia, por livros, e pervertem a história para cometer os crimes semelhantes aos que cometeram no período de exceção. Depois a gente passa por outra entrevista muito legal que a gente fez aqui, com o professor da Universidade Federal de São Carlos, que agora está aposentado, o professor João Roberto Martins, que já alertava, esse trecho é muito interessante, que ele já alertava em 2021 para o perigo da liderança exercida pelos militares no desgoverno Bolsonaro. A gente estava já no terceiro ano do governo Bolsonaro, né, no comecinho, foi em março de 2021, e ele já falava isso, tudo que a gente viu acontecer agora, né, que a gente viu toda a desgraça, os crimes, o golpismo, a inépcia, a inaptidão para o poder dos militares. Então a gente vê, né, que essa enrascada que ele fala, né, que eles estavam se metendo, e desembocou nisso que a gente está vendo agora, né? O Bolsonaro na Embaixada da Hungria e toda essa tragédia que a gente está aí, ao mesmo tempo eles mobilizando essa extrema-direita alienada para ver se consegue, eles não conseguem pagar seus crimes, né? E o último trecho é, de novo, o professor João Roberto Martins, que ele demonstra isso também, o Coronel Pimentel já demonstrou aqui também em duas entrevistas que ele deu para a gente, e o professor Piero Leiner, que foi outro aqui que teve aqui também no Zona Curva, o início da tragédia bolsonarista, como presidente, né, que foi a aceitação e a conivência, e até que ponto ele não foi plantado dentro da AMAN, né, a Academia das Agulhas Negras, em 2014, fazendo campanha, claramente, isso 4 anos antes de ser eleito, né, 2014, era o governo Dilma, que precedia todo aquele burburinho do impeachment, da Lava Jato, e o Bolsonaro sendo recebido como líder. Então a gente já via que tinha já dedo dos militares há 10 anos atrás, com o Bolsonaro sendo ovacionado pelos cadetes da principal academia militar do Brasil, que é a Academia das Agulhas Negras, a AMA. É isso aí, galera. Vamos aos vídeos. Essa ode à ditadura militar, ela é uma ode muito planejada, assim. Eu acho que o militarismo brasileiro, ele não é puramente brasileiro, ele é um militarismo importado da CIA junto com todos os outros militarismos da América Latina. A CIA, ela financiou, a CIA, ela participou de golpes, a CIA, ela treinou. Eu não sei exatamente, né? Por mais que eu tenha estudado um pouco sobre a vida dele recentemente, eu não sei exatamente dele, mas eu acredito muito que pessoas da época dele, e isso é documentado, isso aqui não é uma teoria, você pode dar uma pesquisa sobre a Operação Condor. Essa galera foi treinada pela CIA. E no contexto de Guerra Fria, depois do que aconteceu em Cuba, o comunismo era o vilão. O que a gente vive hoje, Fernando, é apenas uma tentativa de manter, uma tentativa de atrasar o debate sobre igualdade.
O debate sobre igualdade, o debate através... E aí, né, obviamente que eu não vou entrar em detalhes sobre de que maneira chegar nessa igualdade, que é uma discussão que a gente nem tem como fazer aqui agora. Mas o debate sobre o fim das desigualdades, esse debate está sendo atrasado ao máximo, empurrado para frente ao máximo. Exatamente. Tudo que a gente está vivendo aqui agora, para mim, é uma consequência disso. Uma consequência que durante a Guerra Fria houve sistematicamente houve uma tentativa dos Estados Unidos de impedirem a América Latina de se tornarem autossuficientes, tanto política quanto economicamente. Exatamente. E aí, basicamente, isso que aconteceu. E hoje, quando você vê o Mourão falando o que fala, né, o absurdo sobre exaltar o Ustra, que torturou várias pessoas, que como a gente sabe, fez coisas horríveis, contra uma presidente da República, inclusive, isso tudo que acontece é simplesmente um pequeno resquício de um movimento calculado da CIA e dos Estados Unidos como um todo, tentando impedir o avanço das ideias socialistas. Sabe? Eu sempre acho que tem um setor no Exército, isso é quase, acho que é mais um desejo do que talvez uma realidade, como o senhor falou, que está ali, mas que uma hora vai botar a cara e vai falar, poxa, a gente não apoia esse cara, a gente está contra ele. Então, pelo que o senhor está me descrevendo, é uma fantasia minha mesmo, né? Parece que é uma maioria bem consolidada dentro, principalmente do Exército, né? Me parece. Só queria que o senhor me confirmasse isso. A ponto da gente não falar de que o Bolsonaro tem mais eco na baixa oficialidade. Ora, o Bolsonaro, de certa forma, ele é um produto dos generais. Ele é um produto de um grupo de generais que envolve o Vilas Boas, o Etchegóin, o Heleno e o Santos Cruz. Então, ele não tem problema de apoio entre os generais. Ele tem grande apoio. Acontece que depois de 2 anos de governo, pode ser que tenha, de alguma forma, eles estejam preocupados de ver o que vai acontecer. Que se o país caminhar para o que parece que está caminhando, o país vai ficar ingovernável. E nós sabemos perfeitamente que o Bolsonaro é um fã da anarquia, da ditadura e do caos. E os militares são fãs da disciplina e hierarquia. Olha, para falar a verdade para você, os militares entraram numa tremenda de uma enrascada, voltando para a política e voltando para a política num governo como esse. O capitão Bolsonaro, e isso ele falou agora em janeiro deste ano, ele reconheceu, ele falou, eu comecei a minha pré-campanha eleitoral em novembro de 2014, logo depois da reeleição da Dilma, em novembro de 2014, na formatura dos cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras. Esse filme está no YouTube, vocês podem olhar, é terrível esse filme. Não só ele foi lá para participar no palanque da formatura, sim, e ele que até agora era praticamente proibido de entrar ali, como ele se dirige aos cadetes depois, num terreno aberto, e os cadetes estão ali formando um círculo, e antes da chegada dele, eles começam a gritar líder, líder, líder. Ora, são cadetes, sim, aspirantes, que ainda não são oficiais, acabados de sair da academia militar, que vão ser, agora são oficiais, porque nós já tivemos 6 anos desse episódio. Então ali pode-se dizer que já foi lançada uma ponte para a eleição do Bolsonaro dentro do terreno militar. Ditadura nunca mais, sem anistia. Ditadura nunca mais, sem anistia. Ódio e nojo à ditadura militar. Ditadura nunca mais, sem anistia. Anistia é o caralho. Sem anistia para golpista e para torturador. Ódio e nojo à ditadura.